Salve galerinha, aqui quem fala é o professor Dorian. Vamos dar continuação ao nosso especial de forças da mecânica e hoje vamos falar de molas, a força elástica. Bom, cá estou eu, força elástica. Como fizemos com a primeira força, que foi a força peso, nós vamos falar sobre como encontrar o módulo da força elástica, como encontrarmos a direção da força elástica e como encontrarmos o sentido da força elástica. Para isso eu trouxe aqui 3 situaçõezinhas que a gente vai explorar já já. Vamos falar também como aplicar a terceira lei de Newton, ação e reação, nas situações onde envolvem força elástica, e eu trouxe aqui também uma dica para quem quiser se aprofundar no assunto. Bom, vamos lá. Para começar, vamos falar sobre o módulo. Como que eu determino, como que eu calculo a força elástica. O cálculo da força elástica, ela vem através de uma lei chamada Lei de Hooke. Ok? Hooke foi um físico muito importante. Ele viveu na mesma época de Newton e ele fez várias coisas na física e foi muitas vezes até desvalorizado pelas coisas que ele fez. E ele às vezes é lembrado por essa lei associada ao cálculo da força entre molas. Então, o módulo da força elástica, que a gente vai chamar de FEL, ele pode ser calculado por um K, que é uma constante, vezes o X. O que seria esse X? Vamos lá, vamos devagar. F é a força elástica, então força elástica. O meu K a gente vai chamar de constante elástica, é uma característica da mola, tá? Cada mola tem a sua constante elástica e essa constante elástica ela é determinada experimentalmente, então você vai lá e mexe na mola para descobrir a força elástica dela. Em enunciados de exercício de vestibular, muitas vezes esse K é fornecido ou ele é facilmente calculado utilizando também a própria lei de Hooke. E esse X, ele é o vetor deformação, ele é a deformação da mola, certo? Bom, importante ressaltar que esse é o cálculo feito em módulo, tá? Então, o cálculo feito em módulo, a força elástica ela é K vezes X. Mas, se a gente for falar da forma vetorial, a forma vetorial é força elástica vetor é igual a menos Kx. Por que menos Kx? Quando eu explicar o sentido da força elástica, você vai entender por que tem esse menos na forma vetorial, tá bom? Então, muita gente pergunta, professor, é F igual a Kx ou é F igual a menos Kx? Se for só o módulo, você faz Kx. Se for falar de vetor, é menos Kx. Beleza? Direção. Bom, a direção da força elástica vai ser a direção do puxão. Como assim direção do puxão? Então, é a direção do puxão da mola. Porque assim, a gente estica a mola, né? Ou a gente comprime a mola. Isso define por si só uma direção, certo? Você pode esticar assim, você pode pegar a mola, esticar assim e assim por diante. Então, na direção que você esticar, vai ser a direção que essa força vai atuar, ok? E o sentido? O sentido da força elástica, ela vai ser contrário ao sentido do puxão. O que isso significa? Contrário ao sentido do puxão. Bom, isso significa o seguinte. Tá vendo esse menuzinho aqui? Esse menuzinho é por isso que ele fala que é contrário. Por quê? O puxão não é o vetor x. Então, essa fórmula está me dizendo que se o x aponta para a direita, a F vai apontar para a esquerda. Se o x aponta para a esquerda, o F vai apontar para a direita. Se o x aponta para cima, o F aponta para baixo. Se o x aponta para baixo, o F aponta para cima e assim sucessivamente. Tá bom? Como que eu vejo isso? Bom, vamos lá para as 3 situações aqui agora para a gente entender melhor como é que isso funciona. A situação 1, pessoal, a gente vai chamar aqui embaixo, ó, de x igual a 0. Tá bom? Então, x igual a 0 seria um corpo preso a uma mola. A mola está aqui de verdinho, ela tem uma constante elástica K, que é qualquer determinado, o exercício às vezes te fornece, tá?
E eu só amarrei o corpo na mola. A mola não está nem deformada, nem esticada, nem comprimida. Então a gente fala que a mola ela está em repouso, ok? Então ela não está nem esticada nem comprimida. Qual que é a deformação da mola? A deformação da mola vai ser 0, beleza? Na segunda situação, eu estiquei o meu corpo, certo? Eu estiquei a mola. O corpo puxou a mola para a direita, certo? Em resposta, a mola faz o que com o corpo? Ele puxa o corpo de volta para a esquerda, certo? Isso é uma característica que a gente chama de força restauradora. O que é uma força restauradora? A gente fala que essa é a situação de equilíbrio e a força elástica está tentando trazer o corpo de volta para a situação de equilíbrio. Por isso que ela é uma força restauradora. Aqui eu vou falar que o meu x ele é igual a um valor qualquer. Vamos pôr aqui, sei lá, 1 metro. Então eu deformei ali 1 metro. Veja que esse vetor x, que é o vetor deformação, né? Ele é um vetor que aponta para a direita, certo? Por que ele aponta para a direita? Porque ele foi deslocado para a direita. Então o deslocamento, a deformação da mola está para a direita, mas a força elástica aponta para a esquerda. Por isso que tem esse menuzinho na fórmula. Por isso que o sentido é contrário ao sentido do puxão, certo? Então quando a mola está esticada, a força aponta para a esquerda, nesse desenho que eu coloquei aqui. E mais, se eu comprimir a minha mola, o que vai acontecer? Se eu comprimir a minha mola, a vontade do sistema é voltar para a condição inicial. Então eu vou ter uma força elástica que aponta então para a direita. Por quê? Porque a minha deformação ela aponta para a esquerda, ok? Aqui eu posso falar que o x vale, por exemplo, menos 1 metro. Se a gente for usar um sistema que aqui é a origem do meu sistema, né? Para lá é mais 1 metro e para cá é menos 1 metro. Beleza, então? Então ficou claro a situação? Para onde que aponta a força elástica? Como é que eu calculo? Seria K vezes 1 nas duas situações. Uma aponta para a esquerda, a outra aponta para a direita. Nas três situações, só para enfatizar, eu estou usando a mesma mola e o mesmo corpo. São só momentos diferentes, ok? Como que eu aplico a terceira lei de Newton? Ação e reação. Muito simples. Quem realiza a força elástica é a mola. Então, onde está a reação da força elástica? Na própria mola. Então, a reação está na própria mola. E aí, pessoal, quando a gente vai resolver um exercício, muitas vezes a gente não se preocupa com a reação da força elástica. Por quê? Porque a gente não está estudando a mola. Muitas vezes a gente vai estudar o bloco, o movimento do bloco, né? Então a gente não vai se preocupar com a reação. Mas a gente sabe que essa reação, né? Faltou o cedilha aqui, ele vai estar então na própria mola, não em outro corpo, certo? Então, o corpo puxa a mola e a mola puxa o corpo, ou o contrário, beleza? Então, a aplicação perfeita da terceira lei de Newton. Nessa situação, a reação ela vai apontar para a direita, lembra que a reação é sempre contrária, né? E aqui a reação vai apontar para a esquerda. Então, a mola empurra o corpo para a direita, o corpo empurra a mola para a esquerda. Aqui, a mola puxa o corpo para a esquerda e o corpo puxa a mola para a direita. Beleza? Então, ação e reação está aqui. E aqui, para finalizar, eu vou dar uma dica para você, tá? Mais para frente eu vou gravar uma aula falando sobre associação de molas. O que acontece se eu colocar várias molas com K diferentes? Se eu dispor elas assim, se eu dispor ela uma pendurada na outra, o que vai acontecer? Então esse tipo de problema é recorrente em vestibulares também, e eu vou gravar uma aula de aprofundamento falando sobre a associação de molas então. Beleza? Só um recadinho, pessoal. Na aula número 1, eu mencionei em algum momento em que a gravidade na Terra era 9,47 metros por segundo ao quadrado. Eu me equivoquei, tudo bem? Eu deixei um aviso no vídeo, o valor correto é 9,78 metros por segundo ao quadrado, ou 9,79, dependendo do autor, dependendo da medida que é feita, ok? Então o valor correto é aproximadamente 9,8. E o da Lua é aproximadamente 1,6 e não 1,7, como eu mencionei.
Foi só uma confusão de valores, mas o resto pode confiar que está certinho, beleza? Forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.